Amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todos estejam bem na presença do Senhor. Tenham tendo uma semana abençoada. Hoje é quinta-feira, já se aproximando do final de semana. Que todos estejam bem, estejam felizes, sua família, sua casa, na presença de Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Marcos 8, o verso 1, que diz: a segunda multiplicações dos pães e peixe. Que Deus é um Deus de multiplicação, aleluia. Só Ele tem o poder de multiplicar o pouco no muito. A palavra tem um ditado que diz assim: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. E essa é a verdade. Então Ele multiplica o pouco no muito, aleluia, porque Ele é Deus. Ele é o Deus de multiplicações. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: a mim e a você, minhas amadas irmãs. Naquele dia, havendo muita grande multidões, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: tem compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E diz: se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Aleluia. Portanto-lhe, quantos pães tende? Disseram-lhe 7. Ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu ao seu discípulo para os que pusesse diante deles, e puseram os diante da multidão. E tendo também um pouco de peixinho, e tendo dado graça, ordenou que também lhe pusesse adiante. Começaram a saciar-se dos pedaços e que subejaram, levantou 7 cestos. Os que começaram e comeram, e era quase 4.000. 4.000 fora a criança e adulto, que comeram dos pedaços, dos peixes e dos pães. Então, quer dizer, esse pouquinho de peixe que tinha ali, o Senhor multiplicou em muitos pães e muitos pedaços de peixe. Ali aquela multidão, diz a palavra, que ficou com Jesus ali 3 dias. Eles ficaram sem se alimentar. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, nós sentimos muita fome de comer da comida que alimenta o corpo. Mas eu e você, nós temos que ter fome e sede da presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós não sentimos fome. Porque Deus, Ele nos satisfaz a nossa fome. Essa multidão de gente ficou 3 dias com Jesus. Eles não se alimentaram. Por quê? Porque estava perto, ao lado do Senhor Jesus. E ele disse: não tem pão para esse povo comer, porque eles vão embora. Então, eles iam sair distante do Senhor. Quando eles começassem a sair, eles iam o quê? Iam andar, iam desfalecer com fome, porque eles já tinham saído da presença. Quando você está na presença, quando eu estou na presença, a gente não sente tanta fome para o alimento. Alimentar a carne com alimento, vamos dizer assim, com feijão, com arroz. Mas quando nós estamos na presença de Deus, a gente não tem tanta fome, minhas amadas irmãs. Por quê? Porque o Espírito Santo nos enche da presença. E a nossa fome se torna pouca. Porque o mais importante é estar na presença de Deus. Esse povo ficou com Jesus ali, sendo curado, sendo liberto, naquele deserto, mas passaram 3 dias sem se alimentar. Por que eles passaram 3 dias? O que é que eu entendo com isso? Porque eles estavam na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, quando eu estou na presença de Deus, a gente não sente tanta fome do alimento. Mas nós temos que ter fome do alimento espiritual, que é da presença de Deus. E aquele povo ali com 3 peixes, com 7 pães e 3 peixinhos,
Jesus multiplicou ali aqueles pães e aqueles peixes. Porque ele é o Deus das multiplicações. Ele faz se tornar o pouco no muito. Então, quando você crê em Deus, quando você espera no Senhor, aleluia, tudo que você acha que não dá, vai dar, que vai sobrar. Por quê? Porque Deus está na frente. Ele está no negócio, aleluia. E quando ele está no negócio, nada faz falta, tudo multiplica. Porque ele multiplicou esses sete pães e 3 peixinhos. E multidões de pedaços para milhares e milhares e milhares comer, se alimentar. Como é importante quando eu e você estamos na presença do Todo-Poderoso. Queremos estar na presença dele, porque ele nos satisfaz, nos sacia com a presença, com a divina misericórdia dele, e eu e você não sentimos fome de comer o alimento, alimentar o corpo, mas alimentar o nosso espírito na presença do Espírito Santo. Aleluia! E fazer aquilo que é pouco se torna ser muito, porque é assim que ele é, o Deus das multiplicações. Você acha que aquilo não vai dar certo, não é pouco, mas Deus vai multiplicar. Ele multiplica, minha amada irmãs. Aquilo que você acha que não vai dar certo, aquilo que você acha que não é daquele jeito, mas Jesus, ele sabe trabalhar nas nossas vidas, aleluia, ele sabe trabalhar na nossa família, ele sabe trabalhar na nossa casa, ele sabe fazer aquilo que não dá certo, aquilo que não tem, passar a ter, porque ele é Senhor, ele é Deus, só você crê. Aquilo que você acha que é pouquinho, ele vai multiplicar em muito. Porque os peixes aqui era pouco, 7 peixinhos e 3 pães. Ele multiplicou em milhares e milhares e milhares, porque eram multidões ali para se alimentar. E o discípulo disse assim, o que é 7 pães, 3 peixes para milhares aqui no deserto? Mas para Jesus não existe deserto. Para Jesus não existe dificuldade. Para Jesus não existe pouco. Para ele é muito, porque ele é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono das multiplicações. Aleluia. E esse povo aqui, minha amada irmã, o pouco multiplicou no muito. Porque é assim que Deus faz. Quando você crê, quando eu creio, quando nós cremos na palavra de Deus, não duvidamos daquilo que você está pedindo, cremos que Deus vai fazer para a honra e para a glória do nome dele. Amém, minhas amadas irmãs. Aqui até os discípulos duvidaram muitas vezes. O que é isso? Tão pouquinho para milhares, mas eles esqueciam que estava com todo o poderoso. Esqueciam que estava o quê? Na presença do Deus das multiplicações. Porque é assim que Deus faz, minha amada irmã, multiplicar o pouco no muito. Creia nele, espere em Deus, que ele multiplica o pouco no muito, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, minha amada irmã. Que esta palavra fique no seu coração e bota ela em prática. Leia a palavra, abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te cubra de bênção, que haja multiplicações na sua casa, na sua vida, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.